Eu recebi justamente o terreno que ninguém da família quis no testamento. Não a casa da cidade, não o carro, não a parte em dinheiro, não a pequena loja alugada que dava renda todo mês. Ela me deixou um pedaço de terra seco, esquecido e sem valor aparente. E eu só entendi porque aquilo tinha sido deixado para mim quando encontrei, debaixo daquela terra, a única verdade que ela passou a vida inteira tentando preservar. No dia da leitura do testamento, ninguém discutiu a casa do centro. Minha prima Silvia praticamente sorriu quando o advogado confirmou que o imóvel já ficava integralmente para ela, com escritura limpa e aluguel em dia. Meu tio Armando recebeu a sala comercial da avenida e saiu da reunião fazendo conta em voz baixa, como se a morte da minha avó fosse só uma mudança de titularidade. Minha tia Célia ficou com o carro e uma parte pequena das economias, e ainda encontrou espaço para reclamar do valor do seguro antes mesmo de sair do escritório. Quando chegou a minha vez, a sala ficou diferente. Não em volume, em clima. O advogado ajeitou os óculos, puxou a última folha e leu num tom mais seco do que o resto. A minha neta Elisa. Deixo o terreno da antiga estrada do Barreiro, matrícula 8.214, com tudo o que nele houver, por vontade expressa e exclusiva da testadora. Foi isso, sem elogio, sem explicação, sem frase carinhosa, apenas um terreno. Meu tio Armando soltou uma risada curta. A velha sabia mesmo como distribuir problema. Minha tia Célia nem tentou disfarçar o alívio. Ainda bem que não jogou aquilo para mim. O advogado, Dr. Renato Farias, homem discreto, de voz baixa e mãos sempre muito limpas, me empurrou uma chave pequena presa num barbante já amarelado e, junto dela, um envelope pardo. Há também uma observação manuscrita, ele disse. A senhora Leonor determinou que fosse entregue apenas com a chave, diretamente à senhorita Elisa. Peguei o envelope. A letra era da minha avó. Se você quiser entender por que deixei esse terreno para você, vá primeiro sozinha. E não acredite no que a família chama de inutilidade antes de cavar o suficiente. Cavar. Foi essa palavra que ficou na minha cabeça o resto do dia. O terreno da Estrada do Barreiro era assunto morto na família havia anos. Eu o conhecia só de ouvir falar, quase sempre do jeito mais desprezível possível. Diziam que era terra ruim, afastada, sem água, sem benfeitoria e com documentação velha demais para compensar qualquer esforço. Um lote grande, irregular, tomado por mato, na saída da cidade, perto de uma estrada que já tinha mudado de traçado 2 vezes. Em resumo, um peso. Ninguém nunca falou dele como herança, só como transtorno. E ainda assim, minha avó fez questão de deixar justamente aquilo para mim. Eu tinha 30 anos, um emprego mediano numa loja de materiais escolares, aluguel vencendo na semana seguinte e saldo baixo o suficiente para me obrigar a escolher entre abastecer o carro ou fazer compra grande no mercado. Se minha avó quisesse realmente me ajudar, podia ter deixado alguma quantia pequena, uma parte da casa, qualquer coisa prática. Em vez disso, me deu um pedaço de terra que todo mundo tratava como se fosse piada de cartório. Mas minha avó nunca fez nada por acaso. Leonor Bastos não era mulher de gesto desperdiçado. Falava pouco, guardava mais do que dizia e tinha aquele tipo de olhar que parecia estar sempre medindo o que a pessoa via e o que fingia não ver. Comigo, ela nunca foi doce do jeito fácil. Nunca me encheu de carinho espalhado, mas me observava com atenção diferente. Deixava que eu a ajudasse a organizar caixas antigas, arrumar papéis, dobrar toalhas guardadas havia anos, limpar gavetas que ninguém mais tinha autorização para mexer. Às vezes dizia coisas estranhas, como se soltasse metade de um segredo, só para ver se eu tinha paciência de ficar com a outra metade sem resposta. Dizia que a família toda confundia valor com preço. Dizia que certas terras ficam feias por cima, porque alguém precisou esconder nelas o que não podia ser visto. E dizia, de vez em quando sem contexto nenhum, que o maior erro da vida dela não cabia numa lápide, mas cabia num pedaço de chão. Na época, eu não entendia. No dia do testamento, pela primeira vez, tudo começou a se alinhar de um jeito que me deu mais inquietação do que clareza. 2 dias depois, fui até a Estrada do Barreiro. O céu estava alto, sem nuvem. Aquele azul seco de fim de inverno que deixa a paisagem mais áspera do que triste. O terreno ficava a uns 12 quilômetros depois da cidade, numa faixa antiga de expansão que nunca se concretizou. Havia algumas chácaras espalhadas, postes tortos, muito capim alto e uma poeira fina levantando a cada carro que passava. A porteira do lote estava caída para um lado, presa só pela corrente enferrujada. A placa de numeração quase tinha desaparecido sob o sol. De longe, o lugar parecia confirmar tudo o que diziam. Mato, terra dura.
Nenhuma construção visível. Nenhum sinal de vida. Mas quando parei o carro e desci, duas coisas me incomodaram na mesma hora. A primeira era que o caminho de entrada estava limpo demais para um terreno supostamente esquecido havia tanto tempo. Não bem cuidado, só limpo o suficiente para mostrar passagem recente. A segunda era que perto do mourão da direita havia marcas antigas de concreto quebrado, como se alguma estrutura tivesse existido ali muito antes de a família começar a chamar aquilo de só um terreno. Abri a corrente com a chave pequena do barbante. Ela serviu. Isso já era estranho por si só. Porque se aquilo não tinha uso real havia anos, por que minha avó ainda mantinha a chave certa, separada, guardada e pronta para me entregar? Entrei. O sol batia direto. O mato subia na altura do joelho em alguns trechos e sumia em outros, revelando manchas de terra mais compactada, caminhos velhos, pedras alinhadas de forma pouco natural. Andei devagar, tentando ignorar a sensação incômoda de que eu conhecia aquele lugar sem lembrar dele. Não o reconhecia de fato, mas meu corpo andava com menos estranhamento do que devia, como se alguma memória muito antiga estivesse dormindo sob a pele, longe demais da cabeça para virar imagem. No centro do terreno havia um pequeno desnível circular coberto de capim mais baixo. Parei ali. Fiquei olhando. Não parecia acaso. Parecia resto. No bolso de trás da calça, o envelope da minha avó amassava contra o corpo. Tirei, rele, e me fixei de novo na última frase. Não acredite no que a família chama de inutilidade antes de cavar o suficiente. Eu não tinha pá, nem enxada, nem ideia clara do que procurava. Mas havia, encostado num pé de amora seco perto da cerca do fundo, uma ferramenta velha de cabo curto e ferro largo que eu jurava não ter visto ao entrar. Peguei. O metal estava limpo demais para tempo demais ao relento. Comecei a cavar no centro do círculo. No começo, só terra dura e raiz fina. Depois, uma camada mais solta. Em seguida, pedra. Continuei. Uns 20 minutos depois, bati em algo oco. O som mudou. Não foi pedra, nem madeira comum. Ajoelhei, afastei a terra com a mão e vi surgir uma tampa metálica redonda, pequena, quase totalmente encoberta pelo barro. Limpei mais. Havia uma alça antiga e, no lado, um fecho. Meu coração acelerou sem qualquer lógica. Puxei. A tampa não abriu. O fecho estava trancado. Voltei a chave do barbante. Ela entrou. Girou. A tampa cedeu com um gemido baixo de metal antigo. Debaixo dela havia um compartimento estreito, de alvenaria, como um pequeno poço seco transformado em esconderijo. Dentro, protegidas por lona encerada, estavam duas caixas de metal, um pacote de papéis enrolado e uma pequena moldura virada para baixo. Eu peguei a moldura primeiro. Quando virei, senti o chão andar meio passo para trás. Era uma fotografia antiga da minha mãe, mais nova do que em qualquer lembrança que eu tinha dela. Cabelo preso, vestido claro, rosto magro, mais firme, em pé exatamente naquele terreno. Atrás dela, no lugar onde agora só havia mato e marcas de concreto, existia uma casa pequena de varanda baixa e telhado simples. Uma casa. Ali tinha existido uma casa. No verso da foto, a letra da minha avó. Aqui começou tudo o que te esconderam. Minha mãe morreu quando eu tinha 10 anos. Ou pelo menos foi essa a versão simplificada com que cresci. Diziam que ela adoeceu, ficou fraca, passou por uma fase ruim. Depois, se foi. Nunca houve conversa limpa. Nunca houve detalhes demais. Na família, o nome dela sempre vinha envolto numa névoa irritante. Como se lembrar dela por tempo demais fosse abrir uma janela que ninguém queria ver escancarar. A única coisa repetida à exaustão era que minha mãe, Helena, tinha feito escolhas ruins e que minha avó passou anos pagando por elas. Eu fiquei agachada ao lado daquele compartimento sentindo o sol nas costas e um frio esquisito nas mãos. Abri a primeira caixa. Havia cartas. Muitas. Todas organizadas por data, amarradas com fita azul já desbotada. Na segunda, documentos, certidões, fotografias, recibos, uma caderneta escolar, uma certidão de nascimento antiga e um caderno de capa dura. O meu nome estava no envelope menor, guardado por cima de tudo. Abri sentada no chão, a terra ainda grudada no joelho da calça. Se você encontrou isso, então fez exatamente o que eu esperava de você. Não aceitou a versão fácil só porque ela foi repetida muitas vezes. A letra era da minha avó. A carta tinha 8 páginas. Na primeira, ela não pediu perdão. Na segunda, começou a explicar. Na terceira, destruiu tudo o que eu achava que sabia sobre mim.
A casa que existiu naquele terreno tinha sido o primeiro lugar onde minha mãe morou sozinha. Não depois de adulta. Antes. Muito antes. Minha avó a escondeu ali durante a gravidez. Minha respiração travou. Continuei lendo. Minha mãe me teve aos 17 anos. Solteira. Sem apoio da família do homem. Sem coragem, segundo a cidade. E com vergonha demais, segundo os parentes. Mas a vergonha não era dela. A vergonha era da família. Minha avó, que na época se importava demais com a aparência e de menos com ferida, levou Helena para aquele terreno afastado e a manteve escondida ali durante os últimos meses da gravidez para evitar escândalo. A casa pequena tinha sido construída anos antes como apoio de obra, depois adaptada às pressas. Foi ali que eu nasci. Não no hospital da cidade, não na casa principal da família, naquele terreno, naquele círculo de terra sob meus pés. Eu reli essa parte 2 vezes, depois 3. O barulho do vento no mato ao redor parecia longe demais da minha cabeça. Minha certidão oficial dizia outra coisa. Dizia que nasci no Hospital São Gabriel, às 8h40 da manhã, filha de Helena Bastos e pai não declarado. Cresci ouvindo essa versão como fato pacífico. Agora, nas minhas mãos, havia uma certidão provisória de parto domiciliar emitida por parteira, com o endereço exato da Estrada do Barreiro e a assinatura que eu nunca tinha visto antes. A carta seguia. Minha mãe não fez escolhas ruins, como repetiam. Minha mãe tentou ficar comigo. Lutou para me criar. Trabalhou, costurou, deu aula informal para crianças dos arredores. Tentou transformar aquela casinha num começo possível. Mas a pressão da família aumentou quando um homem entrou na história com proposta de casamento que salvaria a honra de todo mundo. Minha mãe recusou. Brigou com minha avó. Saiu da casa da estrada comigo, ainda bebê. Voltou meses depois, já sem apoio nenhum, pedindo apenas que a deixassem usar o terreno enquanto organizava a vida. Minha avó negou. Li isso com uma dor tão antiga que parecia não ser minha. Minha avó expulsou a própria filha daquele lugar. Anos depois, minha mãe adoeceu. E quando a situação piorou, foi minha avó quem me trouxe de volta para a casa principal da família. Não por generosidade plena, por culpa, por medo, por reparo torto. Minha mãe morreu pouco tempo depois. E o terreno, com a casa já quase caindo, foi fechado, abandonado e reduzido dentro da narrativa da família a um lote inútil, um erro antigo, um problema sem utilidade. Mas a parte que realmente me desmontou veio perto do fim. Minha avó escreveu que nunca deixou o terreno ser vendido porque ali estava a única parte da história que ainda podia ser devolvida a mim sem mentira. As cartas da primeira caixa eram da minha mãe, algumas para ela, muitas para mim, todas nunca entregues. O caderno de capa dura era um diário dos meses em que viveu ali comigo. E o motivo de ter deixado o terreno só para mim não era financeiro, era moral. Era o único pedaço de chão que ainda me pertencia antes de qualquer sobrenome, antes de qualquer versão montada pela família, antes de qualquer silêncio conveniente. Você acredita que uma herança precisa ter valor de mercado para valer alguma coisa? Ou às vezes o bem mais importante de um testamento é justamente aquele que parece inútil para todo mundo, porque só uma pessoa específica consegue entender o que de fato foi enterrado ali? Eu não li tudo naquele mesmo instante porque não consegui. Chorei primeiro. Não um choro bonito, desses que parecem aliviar. Foi um choro mais velho do que eu, como se algum lugar do meu corpo já soubesse daquilo havia muito tempo e só estivesse esperando autorização para finalmente desmontar. Abri uma das cartas da minha mãe. A primeira frase me fez fechar os olhos. Se um dia te disserem que você nasceu cercada de erro, desconfia. Tem família que chama de erro tudo aquilo que nasceu fora do controle deles. Passei o resto da tarde lendo sentada no chão daquele terreno. As cartas da minha mãe falavam de mim, bebê. Da cor dos meus olhos quando eu ainda nem abria direito. Da forma como eu dormia com o braço para cima. Do medo dela. Da raiva. Da esperança absurda de conseguir me criar ali até encontrar trabalho melhor na cidade vizinha. Havia receitas, contas feitas à mão, planos, relatos de discussões com minha avó, descrições da casa pequena, do cheiro da terra molhada, do medo de noite, da vontade de não desistir. Em nenhuma linha ela se parecia com a mulher irresponsável que a família sempre descreveu. Ao contrário, pela primeira vez eu estava lendo minha mãe sem o filtro de ninguém. Quando o sol já começava a baixar, ouvi o carro do meu tio Armando entrando no terreno. Ele desceu antes mesmo de desligar o motor. Daquele jeito brusco de quem sempre agiu como se tudo já fosse seu por antecipação. Eu sabia que você vinha mexer aqui, ele disse. Eu continuei sentada no chão. Sabia ou tinha medo? Ele olhou para a terra revirada, para as caixas abertas,
para os papéis nas minhas mãos. O rosto dele perdeu a cor por um segundo. Foi rápido. Mas eu vi. Isso era para continuar fechado, ele disse. Para quem? Elisa, escuta. Tem coisa antiga que não adianta remexer. Eu me levantei devagar. Antiga para você. Para mim, isso acabou de acontecer. Ele passou a mão na nuca, irritado. Sua avó já estava velha. Pode ter escrito um monte de besteira. Eu almost ri. Quase. É impressionante como nesta família, toda vez que a verdade aparece em papel, vocês chamam de besteira. Ele tentou mudar o tom. Ninguém queria te fazer mal. Minha mãe foi expulsa daqui com uma filha no colo. Não foi assim. Levantei a certidão antiga, a foto da casa, as cartas. Então me explica direito. Porque até hoje vocês só explicaram do jeito que apagava ela inteira. Ele não respondeu. E esse silêncio me disse mais do que qualquer confissão mal construída. Nos dias seguintes, minha vida virou documento, cartório e poeira antiga. Pedi cópias integrais da matrícula do terreno. Descobri que, apesar de todos chamarem aquilo de lote sem valor, a área tinha sido mantida regularizada e com impostos pagos em dia pela minha avó até os últimos meses de vida. Havia também um processo de atualização fundiária parado havia anos, anexado a um pedido de reconhecimento de benfeitoria antiga, a casinha demolida, como patrimônio de memória familiar. Minha avó, no fim da vida, tentara registrar formalmente a existência da antiga construção e a vinculação dela à minha mãe. Ou seja, ela não só guardou o passado, tentou tardiamente devolvê-lo juridicamente a mim. Isso mudou tudo. Minha tia Célia apareceu no meu trabalho com discurso manso demais. Falou em mágoas antigas, em contexto de época, em como a minha avó sofreu, em como a família talvez não tenha lidado da melhor forma. Meu tio Armando tentou o caminho mais direto. Ofereceu comprar o terreno de mim por um valor justo, antes que eu me enrolasse com aquilo. Foi assim que percebi outra camada da história. O terreno não era só memória. Também valia mais do que deixaram parecer. A estrada nova projetada para passar na região ia valorizar tudo ao redor. O lote que por anos foi chamado de morto agora interessava para gente demais. Só que, diferentemente deles, eu já sabia que o verdadeiro valor não estava na especulação. Estava na origem, na prova, no fato de que eu pisaria, de agora em diante, num pedaço do mundo que tinha sido meu antes mesmo que a família me registrasse dentro da versão mais conveniente. Encontrei ainda outra coisa no fundo da segunda caixa, a planta simples da casinha que existiu ali. 2 quartos pequenos, cozinha, varanda frontal, um fogão de lenha, cisterna lateral e um pé de amora marcado no canto direito do terreno. Levantei os olhos do papel e vi, alguns metros adiante, o tronco torto e seco do que restava exatamente de uma amoreira. Foi como se a terra começasse a responder. Passei a ir ao terreno quase todos os dias depois do trabalho. Primeiro para ler tudo, depois para limpar. Tirei mato, marquei o perímetro antigo da casa, encontrei base de parede, pedaços de piso, louça quebrada, um botão, uma colher torta, um pedaço de azulejo azul. Coisas pequenas demais para valer dinheiro e grandes demais para serem tratadas como nada. Cada objeto parecia um protesto miúdo contra o apagamento. Um mês depois, procurei uma arquiteta especializada em restauração de memória doméstica. Mostrei as plantas, as cartas, o terreno, a história. Ela ficou em silêncio durante boa parte da visita, e no fim, me disse uma frase que eu não esqueci. Sua avó não te deixou um lote. Ela te devolveu um endereço. Foi isso. Exatamente isso. Com o tempo, a decisão foi ficando clara dentro de mim antes mesmo de virar projeto no papel. Eu não venderia. Também não deixaria aquilo como ruína sentimental. Reergueria a casa. Não uma réplica de novela, não uma fantasia limpa. Reergueria o suficiente para que o lugar voltasse a existir com dignidade, e para que as cartas da minha mãe não ficassem enterradas de novo, dessa vez pelo mercado. Meses depois, com financiamento pequeno, ajuda de 2 amigos, e uma teimosia que agora eu sei exatamente de quem herdei, começamos a marcar a antiga planta. A base original ainda servia em parte. A cisterna podia ser recuperada. A varanda cabia de novo. Mantive a mesma posição da porta, o mesmo eixo da janela da frente, e plantei uma muda nova de amora exatamente onde a planta antiga indicava. No dia em que a primeira parede voltou a subir, levei comigo a foto da minha mãe em pé diante da casa original. Encostei a moldura no banco improvisado de obra e fiquei olhando o pedreiro acertar prumo enquanto o fim da tarde batia dourado na terra solta. Pensei em tudo que me contaram de errado, em tudo que me omitiram, em como uma família inteira conseguiu passar anos chamando de terreno inútil
O lugar exato onde a minha vida tinha começado. Hoje, quando alguém pergunta por que eu não vendi, eu respondo o básico. Digo que não estava à venda. Mas essa não é a resposta inteira. A resposta inteira é que eu recebi um terreno que ninguém quis no testamento porque para todo o resto da família, aquilo era só um peso antigo, uma vergonha soterrada, um pedaço de passado inconveniente demais para continuar existindo. Para mim, não. Para mim, aquele terreno era a prova de que minha mãe não foi o erro que descreveram. Era a prova de que houve amor, tentativa, coragem e uma vida real acontecendo longe das versões oficiais. Minha avó não me deixou aquilo para me enriquecer, nem para me compensar. Ela me deixou porque era o único bem que ainda podia me devolver, inteiro, o pedaço de mim que tinham passado anos tentando contar do jeito errado. E foi só quando cavei a terra o suficiente que entendi por que aquilo tinha sido deixado para mim. Porque certas heranças não servem para mudar a conta bancária de quem recebe. Servem para desenterrar a verdade que uma família inteira tentou manter longe da superfície.